Você conhece o Mario? Aquele mesmo dos jogos? Se sim, então já deve ter visto que para ele crescer e ganhar poderes, ele precisa de cogumelos. Algumas pessoas vão brincar com isso, dizendo que os poderes do Mario são apenas alucinações causadas por cogumelos mágicos. Mas será que esses efeitos são mesmo observados em alguém que ingere esses fungos? Hoje, vamos tentar descobrir se essas ideias têm realmente embasamento científico. E ainda vamos ver outros possíveis efeitos psicodélicos e terapêuticos por trás desses cogumelos mágicos. O uso dos chamados cogumelos mágicos remonta a muitos séculos, principalmente seu uso em cerimônias religiosas. Aliás, alguns historiadores vão arriscar dizer que já teríamos evidências datadas de mais de 9.000 anos do uso dessas substâncias. Fato é, sabemos que apesar de o consumo antigo estar associado a rituais sagrados, os objetivos atuais mudaram. Atualmente, esses cogumelos são conhecidos por seu uso recreativo devido a seus efeitos psicoativos, porque eles geram uma viagem introspectiva com alteração no senso de tempo, sensações extracorpóreas, distorções das percepções dos objetos, dos sons e até mesmo a abertura da imaginação de quem usa. Alguns efeitos colaterais causados são náuseas, estado ansioso, desorientação espacial e, juntamente com outros sintomas, eles aparecem cerca de 30 minutos após a ingestão e podem permanecer por até 12 horas. E para se atingir esses sintomas, comer não é a única maneira de consumir essa substância psicoativa. Eles também podem ser transformados em chá. Basta que eles sejam moídos e mergulhados em água quente e coados. É claro que tudo isso vai variar de pessoa para pessoa, de dosagem ingerida e até mesmo do estado emocional e do ambiente da pessoa que consome. E vale lembrar que já existem quase 140.000 espécies de cogumelos. E o efeito vai variar tanto em relação à substância, afinal, alguns vão gerar efeitos psicodélicos, outros vão gerar efeitos tóxicos. E há claramente aqueles que são mais apropriados para o nosso consumo. Como dizem, todos os cogumelos são comestíveis, mas alguns apenas uma vez. E as alterações que estamos falando aqui são atribuídas a cogumelos que vão conter principalmente dois componentes, a psilocibina e a psilocina. Não é à toa que o gênero dos cogumelos psicodélicos mais conhecido é o gênero Psilocybe. Aliás, voltando ao Super Mario, o cogumelo que inspirou o jogo é, na verdade, o Amanita muscaria, que apesar de ter alguns efeitos psicodélicos, como a sensação de distorção do espaço, ele não carrega esses compostos. É por causa dessa distorção de espaço, inclusive, que quem consome pode sentir que está crescendo. Mas voltando aos cogumelos mágicos, muitas pessoas pensam que, por serem achados na natureza, que seu consumo não configura uma infração, mas seu consumo é ilegal em vários países devido a seus efeitos psicoativos, o que torna inclusive difícil de testá-los em laboratórios. Os problemas relacionados ao consumo desses cogumelos podem se agravar se a pessoa consome juntamente com outras drogas ou ainda se trata de alguém com transtorno psiquiátrico, uma vez que o consumo vai ter a tendência de exacerbar os sintomas. Em casos raros, pode haver ainda uma persistência das alucinações, mesmo depois do tempo médio que elas duram. Ou seja, há casos em que as distorções da percepção da realidade se estendem por muito tempo. Mas apesar do seu perigo e do tema dessa série ser sobre vícios, essas substâncias não tendem a gerar dependência. Os casos em que pessoas abusam desses cogumelos são para sentir os mesmos efeitos que tiveram nas primeiras experiências, visto que eles geram uma tolerância muito rapidamente. Ou seja, depois de uma segunda ou terceira ingestão da mesma dose, não costuma gerar as mesmas sensações que a primeira. E como a tolerância acontece tão rapidamente, não é comum surgir dependência. Felizmente, não há relatos de morte devido ao uso de cogumelos mágicos. Os casos que se tem registro são de pessoas que consumiram cogumelos semelhantes e que foram identificados de forma errada. Como já dissemos,
existem quase 140 mil espécies de cogumelos. E algumas das espécies são realmente tóxicas, letais e vão se parecer com o gênero Psilocybe. E agora, para entender como esses cogumelos podem gerar toda essa variedade de efeitos, vamos examinar o que acontece no cérebro de alguém que ingere a psilocibina. Pelo fato dessa substância ser muito semelhante ao nosso neurotransmissor serotonina, a psilocibina se liga com alguns receptores da serotonina, principalmente os chamados 5-HT2. Essa ação faz com que algumas áreas fiquem mais ativas e outras menos. E talvez para nós, o mais interessante seja o que ocorre nessas áreas que diminuem a sua ativação. Duas áreas se destacam nesse quesito: o córtex pré-frontal medial e o córtex cingulado posterior. Não é à toa. Essas áreas contêm altas concentrações do receptor 5-HT2A, com a qual a psilocibina parece ter afinidade. Essas duas regiões são parte da chamada rede de modo padrão do cérebro, da qual já falamos no vídeo sobre a ayahuasca. Aliás, algumas atividades do cérebro causadas por esses cogumelos se assemelham e muito com as geradas pela ayahuasca. A rede de modo padrão com o senso de self e com a memória autobiográfica, e as pesquisas têm demonstrado que a diminuição da ativação do córtex cingulado posterior, especificamente, está relacionada com religiosidade, com a espiritualidade, além de se associar a uma atenção mais voltada para o mundo interior, o que explica a tendência da introspecção. Essa área também é muito importante para se conectar com outras redes do cérebro, e o mau funcionamento dela em doenças como a esquizofrenia faz com que os limites entre o que são nossos processos internos e o que são estímulos externos se tornem cada vez mais confusos para a pessoa que os vivencia. Ou seja, a modificação gerada por essa substância psicoativa tem o potencial de gerar experiências psicodélicas. O córtex pré-frontal medial, por sua vez, está relacionado ao pensamento abstrato, a percepção, a análise do próprio pensamento, além de ter papel fundamental no humor. Esse último tem a ver principalmente com o fato de que a alta atividade dessa área está relacionada à reflexão excessiva, sobretudo a pessimista, como acontece na depressão. Por causa disso, alguns estudos têm demonstrado que, pelo fato da psilocibina diminuir a atividade dessa área, ela pode trazer algum tipo de correção para ruminações mentais frequentes. Por causa disso, essa tem sido uma substância de interesse para as pesquisas, porque demonstra potenciais terapêuticos relevantes. É claro que ainda é muito cedo para se afirmar que ela deve ser usada para tratar depressão ou outras doenças. Até porque, como já vimos, a mesma área do cérebro relacionada com a reflexão excessiva também está relacionada com a percepção e o pensamento abstrato. Portanto, temos que levar em conta os efeitos colaterais. Por ora, o consumo da psilocibina e da psilocina só é recomendado em caso de pesquisa ou em caso de acompanhamento médico por profissionais treinados e embasados em evidências. Do contrário, as consequências podem sim ser graves. A nossa busca começou com a pergunta dos potenciais alucinógenos dos cogumelos. Como sempre, nós concluímos que tratar de substâncias psicoativas é muito complexo, porque para entender os efeitos, nós temos que levar em conta muitos fatores. Além disso, vimos que os compostos desses cogumelos atuam em áreas do cérebro tão importantes que, ao mesmo tempo em que podem trazer consequências negativas, podem sim ter algum efeito medicinal. Certamente é muito diferente dos jogos da ficção do Super Mario. Pode ser que, talvez, ele seja um infeliz caso de um sujeito que teve alucinações persistentes. E aí, gostou desse vídeo? Gostou de conhecer mais sobre os cogumelos mágicos e a psilocibina? Tem sugestão para um novo vídeo? Deixa aí nos comentários e até a próxima.